Então, bem, pessoal, na aula passada, na aula de terça-feira, a gente viu algumas coisas interessantes aí sobre orientação a objetos. A gente deu uma incrementada no nosso exemplo aqui, tá certo? A gente viu a parte de herança, viu que a gente também pode fazer herança múltipla, tá? Não sei se vocês lembram disso, mas se eu tivesse um outro objeto aqui que eu quisesse herdar dele, eu poderia simplesmente colocar vírgula e copiar aqui um registro 2, sei lá, alguma coisa assim. Tá? E assim por diante. Se você quiser botar N classes aí, você consegue. Então você tem uma herança múltipla. Isso é uma das vantagens. Há quem diga que isso é uma desvantagem, mas de C++, ok? Então, com relação à aula passada também, a gente viu o overloading de operador, que é interessante. Tá? Tem algumas coisas meio perigosas aqui também. Tem gente que gosta muito de fazer o overloading desse operador aqui, tá? Que é o operador de parênteses. Eu acho isso aqui muito estranho, mas tem muita gente que gosta. Tá? Então, é como se eu lá no meu main pudesse pegar, por exemplo, essa minha conta aqui, fizesse assim, ó. Quando eu crio uma conta, eu pudesse, por exemplo, aqui eu tenho a conta teste. Em algum momento aqui, quando eu quisesse, eu poderia fazer assim, ó, teste 5. E esse operador aqui, eu posso fazer ele lá na minha classe, só aqui alterando mais para o abre e fecha parênteses. Então vocês vão ver isso em algum lugar. Tá? Então existem códigos por aí disponibilizados e o pessoal usa muito isso. Eu acho isso muito feio, tá? Mas há quem goste. Então cada linguagem com as suas premissas ou suas peculiaridades, tá? Então se alguém achar isso bonito, pode usar, não tem problema não. Sem problemas. Então para essa nova etapa aqui, para essa aula, eu vou tentar ficar usando os códigos lá do C++, do tutorial do C++. Ele está mais arredondado para esse tipo de coisa e a gente também não passa muito tempo digitando. Tá? Então eu vou criar novos arquivos aqui para a gente conseguir editar nesses novos arquivos e a gente vai testando em cima deles. E é até bom que fica um pouquinho mais separado para vocês poderem usar de uma forma, quando vocês forem estudar, fica mais fácil vocês entenderem melhor. Tá certo? Então aqui, essa parte aqui ainda dá para continuar aqui. Vou falar um pouquinho de membros estáticos da classe. Tá? Por exemplo aqui, eu poderia ter nesse registro aqui eu tenho o ID, e eu poderia, nesse caso aqui, fazer assim, ó. Por exemplo, deixa eu colocar aqui, static int counter, ok? Esse contador aqui, ele esse contador é um inteiro estático, ou seja, todos os objetos que forem criados a partir dessa classe vão compartilhar essa variável. Então, se alguém alterar ela, vai acabar alterando todos, então todo mundo consegue ver esse elemento. Vamos fazer assim, ó. Uma coisa também que eu não falei na aula passada, que é importante a gente ver, é o destrutor. O destrutor de registro deveria ser feito assim. Tá? Então, essa util aqui indica que esse cara aqui é o destrutor dessa classe. Então, o destrutor é onde você vai desalocar toda a memória que você alocou. Não sei se vocês lembram, mas lembrando aí uma vez, tudo que você aloca, você tem que desalocar. Tá? Então, se você usa o new, você tem que dar o delete. Ok? Então, se você deu new no construtor, no destrutor você vai ter que dar o delete, cara. Ok? Só para deixar mais claro aí, fiquem tranquilos. Então, nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma incrementada. Eu vou colocar esse destrutor lá no nosso main CPP, ou desculpa, no mylib CPP. Aqui está o construtor. Vou colocar logo abaixo aqui o destrutor. Tá? Lembrando que eu tenho que ter o registro aqui, tá? Registro, dois pontos, destrutor. E aqui vou fazer alguma operação. Nesse caso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o counter mais mais. Toda vez que eu construir algum objeto, eu vou dar um counter mais mais.
toda vez que eu destruir, eu vou dar um counter menos menos. Tranquilo? Todo mundo entendendo aí? Eita, peraí, eu não tô vendo o chat aqui. Só um segundo. Ah, tá. Tá todo mundo entendendo isso aqui? Tá tranquilo? Então vamos lá. Toda vez que eu construir um registro, ele vai somar o contador. Toda vez que eu destruir um registro, ele vai subtrair o contador. Com isso, a gente vai conseguir acompanhar o andamento dessa contagem. Só para deixar mais tranquilinho, vamos dar um cout aqui, nesse caso, para a gente acompanhar. Opa! Para a gente acompanhar o que está sendo feito, o que está sendo construído e destruído durante o andamento do programa, tá? Do nosso código. O counter static. Se a gente voltar aqui para o nosso mylib, então ele está static aqui. Tranquilo? Estamos tranquilos? Então vamos seguir aqui. Lá no main, a gente tem alguns registros construídos. Deixa eu ver onde foi que a gente construiu o registro. Na verdade, melhor a gente ter feito isso com conta, né? Deixa eu só ver aqui uma coisa. Na verdade, a conta, tá. A conta é baseada no registro. Então isso já vai funcionar. Porque, ó, se a conta ela herda de registro, então ela já está herdando esse counter também. Tá certo? Vamos só ver como vai funcionar aqui para quando a gente construir e destruir esse registro, ele funcionar direitinho. Vamos ver como é que vai funcionar aqui. A gente tem as nossas contas e vamos executar para ver o que acontece. Só para deixar aqui mais fácil para a gente ver, em português com inglês não fica muito bom, né? Vamos, deixa eu botar aqui. Vou colocar isso aqui, repetir esse cara aqui embaixo. Pronto. Agora vamos dar uma olhada lá, vamos executar e ver o que acontece. Tá? Vou compilar, está dando algum erro aqui, o operador. Provavelmente eu mudei lá o operador e não voltei. Não voltei, deixa eu voltar aqui, cadê o operador? Aqui, o operador, tá? Subtração. Vamos voltar lá. Compilou de novo. Ele agora está falando que tá faltando alguma coisinha aqui. Vamos voltar lá para o nosso destrutor. Registro, NDL, ponto e vírgula. Não estou vendo problemas aqui. Deixa eu só. Ah, tá. Perfeito. Obrigado. Quem foi que foi o Neto? Valeu, Neto. Beleza. Ele está reclamando aqui de alguma outra coisa. Esse counter ele não tá sendo encontrado aqui no nosso destrutor. Vamos só ver o que ele está dizendo aqui. Counter é o nome da nossa variável. Deixa eu olhar aqui no. Se eu coloquei como counter. Ah, deixa eu só colocar ele aqui como pública só para deixar mais. Para poder usar isso aqui depois. Então tá aí. É counter mesmo. E aqui counter. E counter. Opa. Tá certo. Então vamos lá, vamos seguir isso aqui. Vamos fazer assim.
Deixa esse rapaz aqui. Não quero atrasar a aula. Hoje tem... Tá reclamando do registro do counter. Int counter. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu pôr isso aqui no CPP. Cadê o nosso CPP? Int registro. Vou botar lá embaixo. Int registro. Dois pontos. Counter. Igual a 0. Se ele vai reclamando disso. É isso. Então, vamos voltar aqui. Meu garoto. Então tá. Vamos lá, compilou. Vamos executar. Então, ó, quando a gente constrói ele vai falar aqui, ó. Temos um registro, dois registros, 3, 4, 4. A gente deve ter dado algum delete aqui em algum lugar. Vamos ver lá no nosso main. A gente só está dando new. A gente deu algum delete aqui. Delete. A gente não deu nenhum delete. Aqui. 5. Os 4, 3, 2, 1. Essa finalização aqui desse registro é justamente quando ele está acabando o escopo aqui, né? Então, quando ele termina o escopo aqui do main, ele vai... O que ele vai fazer? Ele vai automaticamente tirar todo mundo da memória, né? Vocês lembram dessa história? Então, tem a galera da heap, a galera, né? Você tem os elementos que estão armazenados na heap e os elementos que estão armazenados na pilha. Os que estão armazenados na heap vão sair quando você der um delete. Os que estão na pilha vão sair no final do escopo. Então, o que acontece? Quando o main acaba, vai terminar o escopo, então você vai acabar destruindo todos os seus objetos. Tranquilo? Então, ele vai criando e apagando, e aí, nesse caso, a gente pode forçar aqui para ele apagar. Por exemplo, esse caso aqui, teste 3. Eu vou forçar para ele deletar o 3 antes. Então, a gente vai conseguir ver aqui, ó, ao invés de vir para 5, ele vai ficar 4, 4, 3 e assim vai. Vamos ver. Compila, roda. Então, 4, 3, não foi nem para 5 mais. Tranquilo? Então, entender a ideia da variável estática. Nesse caso aqui eu inicializei ela aqui no meu main CPP. Ó. Aqui, cadê ela? Aqui inicializei ela com 0, certo? Então estou dizendo que a minha variável counter desse registro vai começar com 0. Agora ela tem um valor, ela vai começar a ser válida. Certo? E aí começa a funcionar sem problema nenhum. Uma coisa legal aqui também é que se você quiser acessar essa variável aqui diretamente, você consegue fazer assim, ó, por exemplo, cout registro, dois pontos, counter. Tranquilo? Então aqui agora você acaba pegando o contador sem precisar necessariamente ter um objeto baseado na classe. Tá certo? Como isso é uma variável de classe, você consegue pegar o valor diretamente. Então quando a gente rodar aqui, ó, lá no final ele apareceu 3. Tranquilo? E vejam que o interessante é, depois do 3, depois que ele imprime esse 3 aqui, é que ele começa a dizer, agora temos 2, 1 e 0 registros. Tá certo? Porque aqui foi quando ele terminou o scope e começou a deletar os outros elementos. Tá certo? Então, é assim que funciona. Tranquilidade? Entenderam isso? Vocês entenderam a ideia do destrutor? Está todo mundo seguro com relação ao destrutor? Vocês já tinham visto destrutor em alguma outra linguagem? Sei lá, vocês já viram isso em Java, JavaScript? Alguém já tinha visto destrutor? O conceito de destrutor?
Esse cara aqui. O destrutor é muito útil naqueles casos que eu falei, né? Quando você aloca e precisa desalocar. Tá certo? Por exemplo, se eu tivesse uma outra classe aqui com um ponteiro, se eu tivesse uma classe aqui, por exemplo, eu vou chutar uma classe aqui, digamos que eu tenho a classe Network. Net. Tá? No meu construtor, eu ia dar um valor a esse cara aqui, ou seja, construir um network e colocar nesse ponteiro aqui. Tá certo? Só que lembre-se, se eu desse um new para construir esse cara, acabava que eu teria que destruir. Então, no construtor, eu iria fazer o new e no destrutor, eu faria um delete. Então, sempre lembre disso. Ok? Construtor e destrutor servem para isso. Tá certo? Uma coisa interessante é, o construtor e o destrutor não lançam exceção. Então, em alguns casos, quando vocês forem desenvolver alguma coisa que pode, sei lá, alguma coisa mais crítica, que se der erro no construtor, você não pode perder aquela memória, alguma coisa assim, aí o interessante seria fazer um construtor de 2 passos. Tá? Que isso é uma coisa bem mais avançada aí, depois a gente pode conversar, mas lembre-se, o construtor não lança exceção se tiver algum erro de alocação de memória, tá certo? Então, se vocês precisarem de alguma coisa crítica, leiam, procurem saber sobre construtor de 2 passos. Tá? Então, você vê isso muito por aí. Tá bom? Pessoas que começam a usar e vão precisando de alguma coisa mais crítica para resolver algum problema mais sério, isso aí resolve bem. Para quem já trabalhou com Symbian, já deve ter visto isso. Lá tem o construtor de passos, até o próprio iOS também. Quando você vai ver, ele tem um alloc e depois o init. O alloc é o primeiro construtor e o init seria o segundo passo do construtor. Tá? Então, no próprio, sei lá, no próprio iPhone, se você for procurar saber, você já vê que tem um construtor de 2 passos. Tá certo? Então, vamos seguir aqui. Tá? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, se manifeste. Uma coisa interessante aqui de C++ é que existe uma relação entre classes que você pode dizer que uma classe é amiga da outra. Tá? Algo estranho, mas simplesmente eu posso dizer que eu tenho uma classe amiga e essa classe amiga é uma determinada classe. Tá certo? Então, por exemplo, eu tenho aqui, deixa eu ver, ele vai herdar, né? Mas, tá, deixa eu fazer assim. Nesse caso aqui eu acho melhor copiar e colar o código do aqui vai ser muito texto para escrever. Aqui, deixa eu copiar isso aqui no friendship, não é friendship. Ó, vou copiar esse código aqui, vamos colar lá, criar uma nova classe aqui só pra gente, um novo conteúdo aqui bonitinho, vamos chamar ele de teaching Cascades Code, vou chamar ele de main2, então main.cpp, certo? Esse aqui é o main friend, vou chamar ele de main friend para ficar mais fácil aqui pra gente. Então o que acontece? Vamos analisar aqui o código que a gente copiou e colou, que é o que? Eu tenho a classe retângulo, tá? E eu tenho a implementação, tá tudo junto, né? Na implementação. Isso aqui não é o ideal, né? Então, como a gente já viu, o ideal é a gente separar no ponto H, no ponto CPP, deixar tudo separado, ou no HPP também, né? Pode ser chamado. Mas nesse caso aqui tá tudo junto, tudo no main, tudo feito, misturado. Pelo menos no timeline, tá? Não tá aqui separado. Mas ó, o que acontece? A classe retângulo, ela tem os métodos setValue, area e duplicate. Tá? Então ela tem esses 3 métodos. Lembrando
que os três métodos são públicos, tá? Mas aqui eu estou dizendo aqui, ó, essa classe, essa classe tem um método que é um friend método, tá certo? O que é um friend método? Vamos entender daqui a pouco. Ó, se a gente olhar aqui embaixo, vai ter aqui, ó, setValues, que é outra implementação da outra função, e tem o duplicate aqui, que é justamente o nosso friend, né? Nosso método amigo, digamos assim. Então aqui nesse método amigo, o que ele vai fazer? Ele vai criar um novo retângulo, vai copiar os elementos desse retângulo, só que duplicando os valores de largura e altura, e depois ele retorna esse cara. Tá? Então ele retorna esse novo retângulo. Tá? Então aqui, ó, o que ele faz? Ele vem aqui, cria os dois retângulos, ele seta valores para o primeiro, ele duplica. Agora veja que o duplicate aqui, ó, não tem nenhuma classe chamando ele. Concordam comigo? Deixa eu só voltar aqui que eu não estou vendo vocês falando. Rapidinho que está dizendo que o áudio está cortando. Mas tem mais alguém com áudio, não ouvindo bem o áudio ou a internet do Kim, que é tipo net? Então tranquilo. A minha internet é tipo net, mas hoje eu acho que ela está funcionando bem. Não sei. Mas vamos seguir. Então veja, só aqui, ó, esse duplicate, ele não tem nenhuma classe chamando ele. Por quê? Porque ele é um método amigo. Ele é um método tranquilo. Tá certo? Então você consegue usar esse método aqui dessa forma. Vamos só compilar aqui para a gente ver. G++, main, underline friend. Vou dar aqui menos O, teste mesmo, em cima de teste, para a gente compilar em cima de teste. Aqui a gente compila. E o resultado aqui foi 24, que foi justamente a área, que é 4 vezes 6, não é isso? Se você olhar direitinho aqui, ó, ele vai setar os valores, vai ficar largura 2 e altura 4. Ou, desculpa, 3. Só que quando ele duplicar, quando ele duplica esse retângulo aqui, ele vai ficar com 4 e 6. E no final, depois de duplicado, quando ele for retornar a área, vai ficar 4 vezes 6, 24. Tranquilo? Não pode falar que tá bom não, né? É que nem time de futebol. Se você fala que tá bom, bicho, o time começa a perder, começa a levar gol, e dá desespero. Mas entenderam aqui a ideia? Então esse friend method, esse método friend aqui, ele simplesmente pode ser usado sem a classe estar instanciada, ou seja, é um método que você pode usar ele solto, tá certo? Ele vira quase que uma função, tá certo? Vocês lembram que a gente tem função, por exemplo, se eu definir aqui esse cara, esse duplicate aqui, ó, sem o nome, o que ele vai fazer? Desculpa, se eu fizer esse set values sem esse nome aqui, ele vai virar uma função, não é isso? É exatamente o que o duplicate faz aqui, ó. Duplicate ele é uma função. Eu digo aqui o que ele está dizendo aqui? Que um método amigo, que esse duplicate aqui é um método amigo dessa classe, tá certo? Então, você tem a função duplicate que vai acontecer aqui e ela tem um método amigo, tá certo? Que é esse duplicate aqui. Então eu posso chamar o duplicate com retângulo aqui sem problema nenhum, vai funcionar. Estamos entendendo isso aqui? Eu particularmente eu não sou muito fã desse friend não, tá? É uma coisa que é bem fora do padrão comum da coisa. Tá? Você não vê muito isso em outras linguagens, então a maioria dos desenvolvedores não usa friend, principalmente nesse contexto. Qual a diferença entre uma função e um método amigo? Ó, se você vier aqui, vamos testar isso aqui, tá? Se eu fizer rect.duplicate, não precisava nem ter feito isso. Só que aqui eu vou botar o rect. Vamos testar. Vamos testar isso aqui. Realmente é uma função, cara.
Uma esfera. Ah, lembrei. O que acontece? Veja aqui. Nesse caso aqui, ó, não tem width e height. Concorda comigo? Essa largura e altura, elas são privadas dessa classe retângulo. Tá certo? Então, se eu estou dizendo que esse duplicate aqui é um método amigo, significa que eu permito ele usar meus atributos privados, tá certo? Tanto que aqui, ó, ele está usando o rect tarará, ponto width e ponto height. Então ele está acessando aqui os métodos privados diretamente, tá certo? Entenderam aí? Então, ó, quando eu digo que esse cara aqui é amigo, significa que eu estou dando a ele a permissão para ele usar os meus atributos privados. Digo que esse meu método, quando que essa função aqui ela é friend da minha classe, significa que eu dou permissão a ela para usar os meus atributos e métodos de qualquer coisa que for privado, tá certo? É como se eu estivesse incluindo esse cara na lista incluindo ele na minha classe, basicamente, tá certo? Então vamos voltar lá para o, deixa eu pegar o outro exemplo aqui, que já é um pouquinho diferente, a gente já ir olhando ele. Vou chamar ele de main friend. C2, tá? Colocar aqui no nosso BlackBerry, Cascades, tá, no mesmo lugar. Tá aqui agora, o que acontece? Aqui agora eu vou conseguir fazer o quê? Eu defino a minha classe retângulo, tá certo? Defino a minha classe quadrado e digo que dentro, na minha classe quadrado eu digo, a classe retângulo é minha amiga, ok? Quando eu digo que minha classe retângulo, quando o quadrado está dizendo que o retângulo é amigo dele, significa que dentro da classe retângulo eu consigo acessar os atributos privados da classe square. Tranquilo? Aqui em cima ele só colocou class square. Isso aqui o nome disso é forward declaration. É como se fosse assim, eu vou declarar agora, mas o que isso é de verdade eu vou dizer depois. É só para não dar problema quando ele for definir quando você for criar essa classe aqui. Tá? Porque se eu fosse criar essa classe sem definir o square, vamos pensar assim, se não tivesse isso aqui, ia dar erro aqui. Ó. Ele diz que não existe. Assim, ah tá, então vamos definir primeiro square. Se você puxasse o square lá para cima, o que ia acontecer? Ele ia dizer, opa, não tem retângulo. E aí? Como é que você faz? Tá certo? Então nesse caso aqui, você só diz que existe a classe que você vai declarar ela depois. Você vai definir ela depois. Tá? Você está dizendo que ela existe, que você não está definindo ela ainda. Ela existe. Ela vai, em algum momento você vai saber o que é. Tá certo? Depois você vem e declara de fato a classe. Tá? Mas nesse caso aqui, então, só mais uma vez, o que eu estou dizendo? Estou dizendo que a classe retângulo é minha amiga. A minha não, né? A classe quadrado está dizendo que a classe retângulo é amiga dela. Então, ó, se você for olhar aqui direitinho,
no método convert, o que ele faz? Ele pega um quadrado e converte num retângulo, tá certo? E o que ele faz? Ele faz a.side. Se você olhar direitinho, o side é o quê? O side é um atributo privado. Então eu não conseguiria fazer a.side se esse cara aqui não fosse friend class. Tá? Então vamos só rodar isso aqui e tirar o friend para a gente ver o que acontece. Tranquilo? Vamos ver isso aqui. Aqui é 2, né? Mudamos aqui para... Opa, deixa eu dar um ls aqui. Ah, porque eu botei ponto .c. Deixa eu renomear aqui. Não tem um rename, cara. Então, vamos lá. Deixa eu renomear por aqui. Tá, então agora a gente consegue abrir aqui. Deixa eu voltar lá. Friend 2. Então aqui, ó. Quando a gente dá um friend 2, friend 2.cpp, ele agora rodou. A gente rodar o teste. Ele deu 16. Então vamos entender aqui o que está rodando, o que está acontecendo. Vamos lá. Aqui, ó, a gente tem um quadrado e um retângulo. Criamos os dois. Lembrando que esse cara aqui está na ripa ou está na pilha? Pilha. Show. Esse cara aqui está na pilha. Esse cara aqui também está na pilha. Tá? Então, ó, o que eu faço aqui? Se eu fizer o que eu estou fazendo? Estou fazendo o square.setSide, então eu estou setando o lado do quadrado para 4. Depois eu venho aqui e converto um quadrado desse para um retângulo, ou seja, ele vai pegar os lados do quadrado e vai colocar como altura e largura do retângulo, e depois ele imprime a área, tá certo? Então a área de um retângulo de 4 de lado e 4 de altura é 16, 4 vezes 4 é 16. Tranquilo? Que foi o que apareceu aqui no nosso terminal, depois da compilação, ou depois da execução, tá certo? Então, com relação a esse exemplo aqui, o que foi que a gente viu? A gente viu que ele está dizendo que a classe retângulo é amiga. Então, se a classe quadrado está dizendo que a classe retângulo é uma classe amiga, significa que o quadrado está dando todos os direitos ao retângulo acessar os seus membros privados. Tá certo? Então, se a gente for olhar aqui, ele acessa diretamente, aqui não, aqui no convert, ele acessa diretamente atributos privados da classe quadrado, square. Tá certo? Então, só para ilustrar aqui, vamos comentar essa linha e vamos tentar executar lá. O que ele está dizendo? O que ele dá, quem é? Assim, não sei, eu acho que só quem está reclamando por enquanto é você e o Daniel. Não sei se vocês estão num lugar que a internet é ruim. Eu acho que a internet aqui está boa. Alguém mais está com problema de internet? Será que é a minha internet mesmo que está ruim? Não sei, cara. Realmente, alguma coisa de conexão aí nesse meio. Tá, mas vamos só voltando aqui, ó. Eu tirei o friend da classe, tirei aquela linha que diz que o retângulo é friend. Então, quando a gente compila aqui, ele diz que, ó, o square
side é privado. Então, na linha 17 do friend 2, se a gente for aqui na linha 17, a linha 17 está aqui, dizendo que esse cara é a variável. Então, na linha 25, ele está tentando acessar uma variável privada e ele diz que não pode, simplesmente não pode, porque é uma variável privada. Se a gente voltar lá com o nosso friend, voltou com o friend, quando a gente executar, ele deixa e tudo funciona. Tá tranquilo? Então, essa é a ideia do friend. Friend é quando você diz, ó, essa classe ou esse método, essa função é meu amigo. Se ele é meu amigo, então significa dizer que eu vou dar acesso a ele a os atributos privados, tá certo? Atributos e métodos e qualquer outra coisa privada, tá certo? E assim é que funciona. Vamos dar sequência. Alguma dúvida com relação a esse exemplo aqui? Tá tranquilo? Pessoal, desculpa estar copiando e colando aqui do site, porque senão eu teria que fazer muito código na mão, ia demorar muito e acabar que não ia conseguir mostrar os exemplos para vocês melhores, tá? Então, por isso que eu estou fazendo desse jeito aí, ok? Sem maiores problemas. Só um segundo. Então, ó, o próximo exemplo aqui, que a gente vai ver, é o do polimorfismo, que já está aberto aqui. Vamos analisar esse código aqui, vamos executar. O bom de fazer dessa abordagem aqui é que vocês vão poder pegar depois. Deixa eu só. Aqui pode. Deixa eu só salvar aqui. Polimorfismo. CPP. Então, aqui depois, quando vocês quiserem, se vocês voltarem lá para o tutorial do C++, vocês vão conseguir ver tudo que eu estou falando aqui em sala sem ter muitos problemas, porque vocês vão poder copiar e colar e fazer baseado neles, tá? Então, sim. O Beto está perguntando aqui se, né, se a classe friend tem acesso só aos atributos ou aos métodos também. A gente pode testar. Vamos fazer um teste aqui. Eu fechei o friend 2. Deixa eu abrir ele aqui de novo. Esse cara toda vez vem pra cá. Tá? Vamos aqui, ó. A gente está dizendo que a classe retângulo é friend, né? Então a gente vai botar aqui um método ilusório, só void test, só para dizer que está usando esse método no square. E aqui dentro a gente vai vir aqui e vai fazer a.test. Tá? Isso elimina as dúvidas. Concorda comigo? Se puder, ele vai. Se não puder, ele vai cortar aqui. Compilou. Peraí, ele deu algum reference to test. Eu acho que ele não está deixando aqui. Vamos só ver. Private void test. Lá a.test. Tirando a dúvida aqui. Tira a teima. Ah, tá. Não. Desculpa. Ele não vai não. De qualquer forma ele não vai porque não tem implementação, né? Então agora tem. Compilou. E vai rodar. Então funciona. Tá? Só para deixar mais claro ainda. A gente ainda pode fazer assim. Dentro do teste eu vou fazer assim. Vai ficar side mais. Então quando ele rodar o teste, ele vai alterar o valor do lado, então não vai dar 16. Provavelmente vai dar 25. Opa. Algo. A gente chamou o teste. Ah, não, tá. Teria que mexer, teria que executar ele antes. Ele realmente alterar aqui algum valor. Então vamos ver aqui. Executou, rodou 25. Perfeito. Tá? Então tranquilo? Quando você diz que uma classe ela é amiga de outra, significa que essa outra vai ter acesso a qualquer elemento privado da classe.
Então pode ser ele um atributo ou um método. Beleza? Então vamos dar sequência aqui. Então, falando no polimorfismo aqui, ó, eu tenho a classe polígono, a classe retângulo. Ó, vê a classe polígono, ela tem o quê? Ela tem um protected. Lembrando que protected, quem é que tem acesso ao width e o height? Só o polígono ou o polígono e os filhos? Ela e as filhas. Perfeito. Então, se ele fosse private, só ela teria. E as filhas não. Se ela é protected, ela tem e as filhas também têm. Se eu quisesse que ela fosse aqui, ó, se ela for, que ela fosse privada e que as filhas também tivessem acesso, o que eu precisava fazer? Beleza. Será que a gente consegue tornar ela amiga? Já já a gente vê. Já que elas herdam o polígono, né? Então vamos testar aqui. Primeiro vamos ver o que é o polimorfismo, depois a gente tenta injetar aí o friend para ver o que a gente consegue fazer. Então inicialmente ó, eu tenho atributos protegidos aqui de polígono, tá? Eu tenho aqui um método comum, né, o setValue, ele vai passar aqui um valor para largura e para altura, que são os atributos privados. Tá? Já o retângulo aqui, ó, ele tem o quê? Ele herda de polígono, ou seja, se ele herda de polígono, ele tem largura e altura e setValue. Tá? E ele adiciona um método chamado area, que esse area faz o quê? Ele retorna largura vezes altura. Tá? A mesma coisa tem para o triângulo, que ele herda de polígono, ou seja, ele também tem largura, altura e os set values, só que a área dele ele retorna com largura vezes altura dividido por 2, que é como é que se calcula a área de um triângulo. Ok? Então aqui no nosso código, o que vai acontecer? Eu vou ter o retângulo, vou ter o triângulo, só que isso aqui pode, minha gente? O que é isso aqui? Eu estou jogando um retângulo dentro de um polígono. Isso pode? Perfeito. O retângulo é um polígono. Então, se eu pego um retângulo e jogo dentro de um polígono, ele vai funcionar perfeitamente. Só que quando eu jogo ele dentro de um polígono, eu consigo acessar o método area, por exemplo. Você não acessa. Por quê? Porque o polígono não tem esse método. Como ele não tem, acabou. É como se você pegasse esse elemento aqui, tudo que não for de polígono você descartasse. Então, se você descarta, ele vai pegar só o que é de polígono e joga no polígono. Então você consegue usar ele como um polígono. Mas se você pegar isso aqui e jogar de novo para um retângulo, ele volta a ter os dados que você apagou. Será que é assim? Vamos testar? Então, ó, eu tenho um retângulo, um triângulo. Peguei o retângulo, joguei no polígono 1 e peguei o triângulo, joguei no polígono 2. Aí fiz polígono 1, base 4 e altura 5, e polígono 2, base 4 e altura 5. E no final eu fiz retângulo, a área do retângulo e a área do triângulo. Tá certo? Então, nesse caso aqui, o que foi que ele fez? Na real, no final de tudo, no final das contas, o que ele fez foi fazer um retângulo ponto .set values e o set values, né? O triângulo ponto .set values e depois a área. Vamos executar isso aqui para ver o que acontece. G++, nem poly, menos O, teste. Então vamos lá. A gente executar aqui, vai estar 20 e 10. 20 porque ficou 4 vezes 5, 20, que é a largura, que é a área do retângulo, tá? E 20, que é 4 vezes 5, 20, dividido por 2, 10, que é a área do triângulo. Tranquilo? Então vamos fazer um teste aqui, ó. Se eu pegasse aqui, por exemplo, eu passei, eu passei esse elemento aqui, ele está referenciando, mas nesse caso não vai nem surtir efeito, porque a gente já viu como é que funciona. Então, ó, eu estou pegando a referência aqui do retângulo e vendo ela como um polígono. Então, nesse caso aqui, é como se eu estivesse mascarando a coisa, tirando alguns detalhes e pegando só o que eu preciso, que são os dados de polígono. Tá certo?
Tranquilo aí? Entenderam essa ideia? Então agora vamos só fazer uma jogada aqui com aquele friend. Vamos tentar botar isso aqui como privado e ver se a gente consegue setar aqui essas classes como amigas do polígono para ver se ele vai funcionar, tá? Então nesse caso aqui, ó, primeiro eu vou ter que fazer o quê? Lembra daqueles for declaration que a gente tinha? Que era class, opa, class aqui c rectangle, é isso? E class c triangle. Ok? E aqui dentro a gente vai fazer o friend class C rectangle e friend class C triangle. Beleza. E agora vamos ver se vai funcionar. Vamos rodar. Funcionou. Funcionou perfeitamente. Tranquilo? Estamos entendidos? Só que nesse caso aqui é muito mais bonito a gente colocar protected, ao invés de botar private e botar como friends os filhos, que isso não tem muito sentido, né? Só se for nas famílias modernas, né? Pai, filho que se odeiam e tal. Isso não tem muito sentido, não. Tá, então, nesse caso aqui, fica mais interessante a gente usar ele como protected e tira as classes. Veja que a gente desapareceu com 4 linhas de código e voltou protected, muito melhor do que você ficar botando os dois class forward lá em cima, tá? For declaration, na verdade. Depois, a gente teve que colocar os friend class dentro de polígono, tá? Para depois tudo funcionar normal. Então, vamos ter esse cuidado. E uma besteirinha dessa, não, eu quero usar com friends, isso não tem sentido, tá? Existe aquele desenvolvedor que gosta de fazer firula no código para dizer que é bom, mas não sejam esses não. Vamos fazer o código mais simples possível para que todo mundo entenda, todo mundo consiga dar manutenção, né? É mais ou menos essa ideia, ok? Agora, não sei se vocês observaram aqui, mas o area tá, ele não está no polígono. Vamos colocar um area no polígono para ver o que acontece. Vou colocar ele aqui. Então, o area está no polígono e eu vou retornar aqui um valor 0 simbólico só para a gente ver o que acontece. Tá certo? Então vamos olhar aqui. Compilou, rodou, 2020. Tá tranquilo aí? Isso, isso. As classes filhas vão sobrescrever. Nesse caso aqui, se a gente pegar um polígono e fizer aqui, ó, aqui embaixo. Se a gente fizer aqui nesse area, primeiro aqui, cadê? Vamos lá. Fazer assim, ó, cout, ao invés de fazer o poly, eu vou fazer p poly 1.area e dar um endl aqui, pra gente ver. Tá? Se eu vier aqui, compilar, opa, tem algo estranho, o que está acontecendo aqui, int area. Tá, peraí. O que tá faltando aqui? De novo. Todo mundo aí na seta, beleza. Muito bom, muito bom. Todo mundo mais ligado do que eu aí. Show de bola. Então, ó, 0, 20 e 10. Tá? Então, ele sobrescreveu e funcionou. Beleza, tranquilo. Tá certo? E se eu quiser forçar que os meus filhos tenham que sobrescrever esse método, o que vocês acham que a gente tem que fazer? Em Java, não sei se vocês já ouviram falar em método abstrato. Já ouviram falar disso? Será que eu consigo fazer um método abstrato aqui? Em C Sharp tem também. C Sharp é muito parecido com Java, só que com algumas ideias de C++. Aí ficou interessante. Inclusive, dizem que esse símbolo Sharp vem de C++++. Se você juntar os quatro mais, dá um Sharp. Essa é a ideia.
Não sei se foi bem por aí que os caras pensaram, não. Mas então, nesse caso aqui, em C++, a gente vai ter que fazer assim, ó, virtual. A gente vai ter que dizer que o método é virtual e você vai igualar ele a zero, tá? Assim, tá? Só um segundo. Então, ó, se eu faço aqui se eu faço dessa forma aqui, compilar, se eu compilar, ele vai funcionar bem, por quê? Porque os meus filhos têm o método área, tá? Se eu botar aqui, por exemplo, área 1, só para mudar um pouquinho, e no triângulo aqui embaixo, vou botar área 1 para não quebrar por causa disso. Mas se eu faço isso, ó, quando eu compilar de novo, ele está dizendo aqui, ó, que eu tenho, dentro do meu triângulo, tem que ter o método área, senão vai dar erro. Porque ele não está implementando isso aqui a gente chama de virtual puro. A gente não está implementando esse método aqui, que é virtual puro. Ele está igualado a zero. Então, isso obriga os filhos a terem a, aquela sua, desculpa, obriga os seus filhos a implementarem esse método, tá certo? Então, também existe essa ideia do abstrato, tá? Então, se você não fizer isso, ele vai reclamar e você não vai conseguir rodar. Então, isso é uma das formas de fazer abstrato. Se você quiser fazer uma classe abstrata, é só você botar os métodos todos puros virtuais, que quando a classe filha herdar dela, vai ter que implementar os métodos, senão vai dar erro. Tá certo? E você também não consegue criar essa classe sem que seja através de um filho, na verdade. Você não consegue criar ela sozinho. Tá certo? Porque você não está implementando o método virtual. Ok? Só para testar aqui, a gente faz um polígono. Vamos pegar aqui o C polígono. C polígono. Tá? T. Para a gente testar aqui. Ele está dizendo que o T não tem, porque ele não implementa o... Se você tirar igual a zero, você não é obrigado a implementar. Vamos testar aqui. Se você faz isso aqui, vamos lá, compilou, ele não vai funcionar, não é? Porque você não está implementando ele aqui. Se você fizer assim, vamos retornar aqui alguma coisa, né? Return zero só para fazer alguma coisa. Ele vai funcionar normal, tá certo? Então, quando a gente rodar aqui, ó, rodou, deu 20, 10, 20, 20 e 10. Por que deu 20, 20 e 10? Alguém sabe? Lembra que aqui agora a gente está usando a área, o polígono aqui, ó. O que é isso? Ó, eu estou usando um polígono e a área está dando 20. Por quê? Por que será? Se a minha área lá do meu polígono retorna zero. Exatamente, ele está retornando a área do retângulo. Porque como ele é virtual, ele assume que vai pegar a implementação do filho que implementar. Então é como se essa implementação que ela fosse descartável nesse sentido. Tá certo? Se você pega isso e cria um filho, que esse filho reimplementa esse area, ele vai considerar a do filho. Tá certo? Isso, ele está retornando a área do retângulo. Tranquilos? Então nesse caso aqui, ó, ele ao invés de retornar zero, ele está retornando a área do retângulo, porque esse cara aqui na verdade é um retângulo. Ok? Se a gente fizer aqui agora, no caso, vamos setar o T. T ponto set values, botar aqui, por exemplo, 2 e 3. E aqui agora, ao invés de polígono, eu vou botar t.area. Então, se a gente coloca t.area, o que vai acontecer?
Agora ele vai imprimir a área do nosso polígono. Vamos ver o que acontece. Agora sim, ele está imprimindo 0. Tranquilo? Então o virtual ele faz com que esse area só vai ser utilizado quando não tiver ninguém reimplementando ele. Então, assim, a última instância é esse area. Tá certo? Entenderam isso aqui? Então, se você tem isso, se você tem um virtual na frente, significa que ele existe ali só enquanto ninguém reimplementar. Se reimplementou, opa, já não é mais esse. Ele já vai assumir o valor do próximo. Tranquilo? Alguma dúvida até aqui? Todos entenderam bem isso aí? Então vamos lá. Vamos seguir. Só um segundo aqui que eu estou vendo aqui o... Tá. Uma outra coisa interessante aqui, a gente já vai pular para um outro tema. Tá? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso que a gente falou aqui? Tá todo mundo fera aí em orientação a objetos com C++? Todo mundo tranquilo? E assim, se você entende bem a orientação a objetos, entende o básico de C++, não precisa ser nada muito avacalhado não, nada muito, oh meu Deus, esse cara é ninja. Não precisa ser ninja. Você já consegue fazer praticamente tudo em Cascade. Tá? Que a parte de C e C++ que a gente usa em Cascades, além de usar Qt que já facilita, ela é como se fosse um dialeto. Tá? Se você quiser inventar, você pode inventar o que você quiser. Mas o basicão que você vai precisar para usar não engloba quase nada disso que a gente está vendo. Nesse sentido de virtual, friend. Você não precisa usar isso. Tá tranquilo? Então você pode fazer tudo sem precisar dessas coisas mais avançadas. Uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma coisa nova de C++, nova não, né? Uma coisa que tem em C++ que eu não vi em outras linguagens. Se não me engano, o Java tem alguma coisa chamada annotations, eu não sei exatamente. Mas a gente vai ver aqui. São os templates. Tá? Vamos pegar o exemplo de template aqui, do próprio site. Funciona muito bem. É bem bonito aqui como é que funciona a coisa. Tá? Aqui eu vou mostrar aqui, vou colar o código lá e a gente comenta sobre ele. E aí vocês vão poder discutir. Eu vou voltar para o nosso main original. Tá? Vou colocar ele aqui para a gente poder fazer umas brincadeiras com ele. Ó, vê só. Eu tenho uma palavra reservada chamada template, que eu abro menor, né, depois maior, e digo class myType. Esse myType aqui pode ser qualquer coisa, esse é o nome, é o apelido que você está dando. Tá? Se você quiser chamar aqui de T, você pode vir aqui e chamar de T. Tá? Então, veja que coisa poderosa isso aqui. Então, o que essa minha classe faz? Oh, desculpa, o que essa minha função faz? Ela simplesmente vai receber dois parâmetros de algum tipo e vai retornar o maior deles. Tá certo? Então, se o maior for A, ela retorna A. Se o maior for B, ela retorna B. Tá certo? Como é que você faria isso aí? Vamos pensar assim. Se você tivesse, digamos que você tivesse vários tipos, vários objetos na sua implementação, na implementação do seu projeto. Tá? Sei lá, você tem 10 tipos. Se você fosse fazer uma função dessa aqui, getMax, para cada tipo, você ia ter 10 funções, não é verdade? Então, sei lá, eu estou comparando inteiro, aí eu vou fazer o maior entre dois inteiros. Ah, o maior entre não sei o quê. Em termos de número, tudo bem, que você pode botar long, float, essas coisas, ele vai conseguir traduzir. Mas se você tiver 10 objetos diferentes e você quiser fazer o getMax, você vai ter que fazer um para cada objeto. Usando essa técnica aqui,
template de C++, você faz isso aqui e ele vai ficar genérico para qualquer tipo que você colocar aqui. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, se você faz isso aqui, acabou. É só você colocar aqui o tipo e ele vai funcionar. Vamos testar aqui para vocês entenderem. Então, ó, eu tenho getMax, eu disse que aqui ele retorna o tipo T, e ele tem dois parâmetros do tipo T, e depois ele vem aqui, pergunta se A é maior que B, se A for maior que B, retorna A, se não retorna B. Então aqui, ó, lá no finalzinho, depois do registro de tudo, eu vou fazer um cout no getMax de inteiro entre 2 e 3. Então, se é 2 e 3, ele vai retornar quem? O 3, né? Tá tranquilo? Então vejam, eu quando vou chamar minha função, eu tenho que obrigatoriamente dizer qual é o tipo da função. Tá? Então vamos lá. Desculpa, o tipo que vai ser usado dentro dessa função, baseado naquele template. Então nesse caso eu estou dizendo que é inteiro e que eu estou comparando 2 e 3. Então se ele vai pegar o máximo, ele vai retornar 3. Tá? Vamos só rodar aqui para confirmar. Opa, a gente está rodando outro exemplo, deixa eu compilar aqui. É o main, cpp, e depois o mylib, cpp. Compilou, ./teste. Quando a gente rodar, ó, não vi nada. É algo estranho. Ah, tá. Ele imprimiu 3 aqui. Coincidentemente, é o 3. Deixa eu botar aqui 300 e 200 para a gente não confundir lá. Rodou, executou, 300. Entenderam aqui a ideia? Quão legal essa brincadeira aqui? Então, só para encaixar no exemplo da gente, vamos fazer assim, ó. Eu venho aqui e eu vou retornar, fazer assim, ó. Vamos ver como é que a gente implementa isso aqui. Só um segundo. Por exemplo, se eu viesse aqui e fizesse assim, ó. Ao invés de getMax, eu vou chamar de sum. Tá certo? E ele vai retornar a soma de A mais B. Tá certo? Então, nesse caso aqui, ó, quando a gente executar isso aqui, o que ele vai retornar? Nesse caso aqui, ele vai ter que retornar 500, né? Então, ao invés de getMax, a gente vai botar aqui sum, e ele deveria retornar 500. Vamos rodar lá. Então, ele retornou 500 aqui, e foi o esperado. Tá bom? Então, vamos só fazer uma brincadeira aqui, ó. Vocês lembram que a gente tinha uma classe chamada registro, e essa classe registro a gente implementou, na verdade não foi nem a classe registro, foi a classe conta. A gente implementou o operador menos, vamos só trocar ele por mais. A gente vai lá no CPP, troca ele por mais também. Onde é que está o operador aqui? Aqui, o operador menos, eu vou botar mais. Tá certo? Então aqui eu estou fazendo a operação de soma de duas contas. Tá certo? E agora, quando a gente for usar lá no main, vejam, esse template aqui vai acabar funcionando também para somar contas. Então aqui embaixo, ao invés de, vamos dizer, essa subtração não vai funcionar mais, né? Então deixa eu colocar essa soma aqui. Então, ó, esse teste 5 aqui, ó, ele vai funcionar aqui dessa forma. Deixa eu colocar aqui o nosso sum. Só um segundo. Então, ó, vou copiar e colar aqui, vou chamar ele de 6. Só que ao invés de colocar isso aqui, o que eu vou fazer? Eu vou botar sum desses dois caras. Só que lembrando que o sum, ele é um template, ele é uma função que segue um template, então eu tenho que dizer o tipo do objeto. Que objeto é esse? Ele é uma conta. Então eu estou fazendo um somatório de contas, e que contas? Teste 2 e teste 4. Tranquilo? Então eu vou imprimir aqui o 6. Tá? Então o resultado aqui
vai ter que ser igual dos dois. Tranquilo? Então vamos compilar, executar. E o resultado, deixa eu ver, deu ali, né? Deixa eu colocar aqui de novo. Porque tá dando print igual. Deixa eu... o print ele tá dando da mesma classe, mas eu vou comentar isso aqui. Vou fazer assim. Deixa eu fazer um cout aqui, só pra gente ver. Cout, resultado. Tá? Então, depois do resultado, o que aparecer resultado antes é o nosso teste 6. Aí que supostamente ele tem que dar a mesma coisa que se eu somar aqui direto. Tá bom? Então vamos executar aqui. Executou, rodou. Então resultado deu exatamente igual a que está sem resultado. Não é isso? E aqui o 500 também funcionou. Então vejam que a mesma função, eu criei uma função só. E ela funciona tanto para inteiro, quanto para float, para double, para qualquer coisa que seja somável. Então, se eu colocar aqui conta ela faz o overload do operador soma, então esse método essa função vai funcionar. Entenderam a ideia? Vocês acharam que o template é fraquinho, é bonzinho, é o quê? O que vocês acham? Parece interessante? Vocês já estão pensando aí em alguma aplicação para isso? Ó, você tem noção do poder da coisa? Vamos pensar assim. Se você quiser implementar uma classe chamada lista, tá? Vamos supor aqui que eu quero criar uma classe chamada lista. Aí quando eu for criar essa classe, o que eu vou dizer? Eu quero que essa lista aí seja uma lista de inteiros. Aí você vai criar ela todinha baseada no tipo inteiro. Aí agora você vai dizer, ah não, mas eu queria agora uma lista que coubesse floats. Aí você vai ter que fazer a lista toda baseada em float. Concorda comigo? Na verdade? Como é que você faria uma lista que se adaptasse a qualquer tipo que você quisesse colocar nela? Usando template. Na verdade? Então, nesse caso aqui, eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz template de classe. Ou então a lista de objects. Tudo bem. Veja, em C++, a gente não considera, por exemplo, um inteiro como object. Tá certo? Então, se você tratar o inteiro, ele não é bem um object. Tá? Então, não é como Java, que tudo é objeto e um abraço. Se você usar Qt, aí você pode tratar esse object aí. Só que ao invés de object, é QObject. Aí vai funcionar esse pensamento que você fez aí. Só que se você pensar direitinho, essa sua forma de fazer, ela é muito pesada. Na verdade, porque esse objeto aí pode ser qualquer coisa. Se ele pode ser qualquer coisa, ele não é especializado. Se ele não é especializado, ele não é pequeno. Se ele não é pequeno, ele não é rápido. É mais ou menos isso. Tá? Então, se tu faz uma classe usando um object da vida, ele vai englobar tudo, vai deixar a coisa muito mais pesada do que seria. Tá certo? Então, como é que a gente faria uma coisa especializada para todos os tipos e ao mesmo tempo genérica? Usando o template. Então, eu vou fazer o exemplo que está aqui justamente o exemplo que está no tutorial para vocês sentirem como é que funciona, para você ver a brincadeira como é que é. Tá? Então vamos lá. Vamos lá. Tá, deixa eu só copiar aqui. Funciona muito bem isso aqui. A gente está testando aqui, ó. Ele mostrou só duas formas de fazer. Deixa eu puxar aqui o class. Já o exemplo completo logo. A gente já vai discutindo sobre ele. Tá, então vamos voltar aqui. Vou criar uma nova classe. Desculpa, um novo arquivo. Salvar ele como main plate. cpp. Vou salvar lá na velha pasta. Ok? Então aqui, ó, o que acontece? Agora, nesse caso, eu estou criando uma classe chamada myPair, que é o meu par, certo?
E ó, isso segue mais ou menos o conceito que a gente estava pensando lá, ó. Como é que eu vou criar um par? Eu vou criar par de quê? Aí ele diz, ah não, é um par de inteiros, aí eu tenho que ter um par de inteiros. Ah, o que que eu vou ter? Um par de longs, ele vai ter um par de longs. Ah, um par de booleano, um par de booleano. Ah não, vamos fazer um object. Beleza, tu vai colocar um object aqui, só que esse object vai ser muito mais pesado do que se você pudesse um dia usar um inteiro, por exemplo, né? Então nesse caso aqui fica muito, mas muito melhor se você usar o template, porque ele vai ficar o tipo específico para aquele par. Então como é que faz? Você vai dizer que você está criando um template da classe, então classe T, certo? Template classe T. Então, eu vou fazer o quê? Onde eu precisar desse T, eu vou colocar dentro da minha classe ó, o retorno dessa getMax, tá certo? Os parâmetros da minha função aqui, eu vou botar T first, T second, e assim vai. Beleza? Então aqui embaixo também, mais uma vez, ó, eu tenho que fazer template classe T e faço o meu método, e aí vai funcionar como a gente tinha feito o template para aquele outro método. Tá todo mundo entendendo até aqui? Posso seguir nesse raciocínio? Esse vai ser o último exemplo que a gente está fazendo, que a gente acabou de 9h30. Tá? Então, a gente vai terminar aqui com template mesmo. Tá, é assim, ó. O que acontece? Vamos pensar assim, primeiro sem template. Deixa eu apagar aqui esse cara. Deixa eu apagar aqui esse cara. Tá certo? E no lugar desse T aqui, digamos que eu quisesse fazer um par de inteiros. Então eu vou fazer aqui, ó, int aqui, int aqui, int aqui, int aqui. Ok? Tá tranquilo isso aqui? Então, ó, nesse caso, eu teria uma classe par que só funcionaria com inteiro. Na verdade? Então, nesse caso aqui, ela é uma classe especializada para inteiro. Ela é específica, ela só funciona para inteiro. Então, o que a gente poderia fazer? O template vem aqui para justamente simplificar isso e deixar a coisa mais genérica, dar mais poder aqui a nossa brincadeira. Então, o que acontece? Eu, ao invés de definir o tipo aqui, eu deixo o tipo aberto, ou seja, é um tipo indefinido inicialmente. É um tipo, o tipo é variável, tá certo? Então você não tem só variáveis de fato, o próprio tipo é variável. E nessa variável de tipo aí, você pode, quando você for usar, é que você diz qual é o tipo. Ele vai constrói baseado naquele tipo. Então aqui é como se o tipo fosse a variável. Então, para dizer que o tipo é a variável, eu venho e digo aqui, ó, que eu vou criar um template onde a minha variável, o meu tipo é variável. Então, quando o tipo é variável, eu vou colocar aqui, eu vou dar um apelido para esse tipo variável, e chamar ele de t. Então, em qualquer lugar da minha classe que eu for usar esse tipo variável aqui, eu vou ter que colocar o nome t, porque é o apelido para esse tipo. Então, vai ter t aqui, vai ter t aqui, 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 aqui. Tá? Na implementação é a mesma coisa. Quando eu vou implementar, essa minha função aqui, esse getMax, ele não retorna t, não é verdade? Então eu tenho que dizer que ó, o tipo aqui também é variável e ele é do tipo t, tá certo? E a classe que está usando a classe que está implementando esse getMax é a classe do tipo t, que é variável, e a função é o getMax. Então aqui ó, eu venho e faço o readVal, o valor de retorno do tipo t, ou seja, o tipo variável, vai ser, se A for maior que B, ele recebe A, se não, recebe B, e retorna val. Tá certo? Então aqui, ó, nesse exemplo aqui, a gente pode ver como é que ele está fazendo. Ó. Ele está criando aqui, ó, ele está dizendo que o tipo é myPairInt, ou seja, eu estou fazendo um par de inteiros. O nome desse par de inteiros é myObject, tá? Eu vou dizer aqui, posso até dizer que tupla, lá um exemplo, só para mudar o nome, que myObject está estranho. E dessa tupla eu vou pegar o maior, tá certo? Então, quando a gente rodar lá, oh, desculpa que eu estou rodando outra coisa. G++, esse aqui agora é main template, menos O teste. Então agora quando a gente rodar, ele vai retornar o maior. Quem é o maior? 100 ou 75? 100. Então aqui ó, ele vem e executa e roda, retorna o 100.
Entenderam aí, pessoal? Tá todo mundo tranquilo? Paulo, você conseguiu aí? Tranquilo? Ele é bem diferente, tá? Mas esse aqui é muito poderoso. Que na hora que você vai compilar, o que ele faz? Ele vai pegar aqui, ó, opa, estou criando um myPair com tipo int. O que ele faz? No lugar desse myPair aqui, dessa coisa aqui, desse template, ele vai substituir por uma classe onde todos esses t's vão ser substituídos por int e você vai compilar a classe especializada para aquele cara que você quer. Então você vai ter uma classe otimizada para o tipo que você precisar. Então, ao mesmo tempo que ele é genérico, ele é específico. Tá certo? Então, template é algo muito poderoso. É esquisito. Realmente é que você vai olhar aqui, vai ter um template, vai ter per t, e t vem para lá, t para cá, uma coisa meio estranha. Realmente é. Mas isso é muito poderoso. Tá? Então, assim, grande parte das coisas que foram feitas em C e C++ foram pensando em desempenho. E essa é uma das coisas. Tá? Então, quando a gente começa a fazer as coisas pensando em desempenho, a gente chega em soluções como essa. Tá? Que a gente vê uma especialização, uma coisa mais genérica, que no final você consegue especializar. É um pouquinho mais feio, dá um trabalhinho, dá, mas o resultado é muito bom, tá certo? Então, assim, hoje eu queria encerrar a aula só falando desses templates aí, e queria que vocês tentassem dar uma lida, revissem os exemplos. Então, eu estou seguindo à risca o tutorial do cplus.com, tá? Então, se você puser no Google C++ tutorial, ele vai cair exatamente os exemplos que eu coloquei aqui em sala, entre aspas, sala, né? E assim, eu quero que vocês deem uma olhada direitinho, tentem executar, tentem entender, vejam se vocês entenderam diferente de mim, vejam as coisas que eu falei, e assim a gente vai discutindo. Eu quero que vocês tragam algumas dúvidas para a gente poder discutir. Tá? Ou está todo mundo entendendo muito bem e realmente ser mais é uma coisa tranquila, ou vocês estão com vergonha, então vocês não estão tendo tempo. Mas vamos tentar se esforçar para conseguir render o máximo esse curso. Tá certo? Então, eu quero desejar uma boa noite para vocês e ficamos aí para a próxima aula. Alguém tem alguma dúvida com relação ao que a gente viu hoje? Só revisando, o que foi que a gente viu hoje? Vocês lembram? Template, beleza, que foi o final, né? Polimorfismos, polimorfismo e friend class. A gente viu mais alguma coisa? A gente viu o que é destrutor, vocês lembram? Destrutor, beleza. Destrutor é o inverso do construtor, onde você vai destruir tudo que você criou. E você só precisa destruir o que você criou no sentido de que você deu new, você vai ter que dar um delete. O resto você não precisa se preocupar. Não é assim? É assim que funciona? Então tá bom. Se alguém tiver alguma dúvida durante a semana, a gente pode perguntar. Vocês podem me perguntar, perguntar no grupo e a gente vai tirando a dúvida de vocês. O que vocês preferem? Vocês acham interessante eu mandar um desafio para vocês? Algum código para desafio, alguma questão de desafio para vocês irem praticando ou vocês sozinhos desenrolam? O que vocês acham? Desafio ou não desafio? Já que seria um prazo bom? Tem que ser de, por exemplo, como hoje é quinta, o prazo seria para terça. Não é verdade? Perfeito, Gustavo. Seria para terça. Então, quando eu for na terça, o prazo é para quinta. E assim vai. Mas na verdade, o prazo é mais para vocês sabendo, porque eu posso responder o desafio na aula, no começo da aula. Então, eu passo o desafio. Na outra aula, a gente vê no começo ou no fim da aula, depende. Aí a gente vai ver o que é melhor. Tá? Mas a gente pode ver logo no começo, se for uma coisa mais rápida, a gente vê no começo, resolve o desafio, tira as dúvidas de quem teve dúvida no desafio e segue o assunto. Tá tranquilo? Pronto. Perfeito.
Perfeito, perfeito. Então vamos lá. Uma boa noite aí para vocês. Esperem o desafio aí. Vou bolar alguma coisa leve e tranquila e também ao mesmo tempo intrigante para vocês se exercitarem. Um grande abraço. Até o próximo encontro aí, pessoal. Um abraço. Valeu, Stefan. Obrigado aí, hein, cara. Valeu por todo o suporte aí. Valeu, pessoal. Boa noite, então. Até terça-feira, no mesmo horário aí, vou estar